Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta. Canta espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta e canta. Tanto em nós. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, ele sabe, ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é.
Todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. Quando nasce o dia é um novo despertar, é tempo de brilhar. Tens a soma das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor.
Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF! Olá, boa tarde, queridos companheiros. Como vão? Tudo bem? Espero que todos já comecem a sentir as vibrações que nos envolvem nessa tarde, né, tão bonita. Hoje nós teremos duas companheiras da nossa casa, trazendo o estudo no Livro dos Espíritos, a nossa querida Nilza, falando nas questões 934 até 936, perda de pessoas amadas. Já no Evangelho nós teremos a nossa companheira querida Vera, ela vai trazer o capítulo 24, iniciando o capítulo Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, lá no itens 1 até 7, porque Jesus falava por parábolas. Após o nosso encontro de hoje, nós ainda teremos o geal, que é aquele momento em que os nossos pequenos são agraciados com esse trabalho tão bonito que as meninas evangelizadoras preparam para eles. Então estejam conosco, sejam muito bem-vindos e que Jesus abençoe a todos nós, como sempre faz, com muito amor. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 19. Na propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Palavras de Jesus está em Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação
deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Senhor, aqui estamos, em primeiro lugar, para te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para, em teu nome, refletirmos sobre as leis do Pai, sobre as nossas atuações, as nossas vivências dessa nossa existência. Mas antes, Senhor, também agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da Casa de Miguel, que estamos sintonizados pelos nossos pensamentos, aos trabalhadores da espiritualidade, esses abnegados amigos que sempre estão a nos acolher, a nos consolar, a nos esclarecer em tudo aquilo que precisamos, Senhor. E que todos nós, reunidos em pensamento, apesar de estarmos afastados fisicamente, já sabemos, Senhor, que o mais importante é estarmos sintonizados em Ti através dos nossos pensamentos. Todos nós aqui reunidos, pedimos a Tua licença, Senhor, para que possamos dar início a esta reunião da tarde de hoje. E acima de tudo, Senhor, agradecemos a Deus, nosso amoroso Pai, que nos criou e nos ofertou com este presente que é a vida. Se conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.
Boa tarde, irmãos. Vamos fazer aqui umas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Estamos na 4ª parte, Esperanças e Consolações, do capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, Perda das Pessoas Amadas. Vamos refletir hoje em referência às questões 934 a 936. A perda das pessoas amadas é algo que nos causa dor. Choramos, sentimos a falta da pessoa, devemos viver o luto. E o que é o luto? São as reações físico-emocional, social que vivemos após a morte da pessoa amada, do nosso ente querido. Agora, não existe um tempo pré-determinado. Depende de cada um de nós. E se soubermos como vivenciar esse luto, ele muito nos ajudará. Há um texto creditado a Santo Agostinho, do qual ele começa dizendo: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, continuarei sendo. Esse texto é belíssimo e continua nos levando a reflexões muito confortadoras sobre o que é a morte. Também no livro Céu e Inferno, encontramos esclarecimentos de grande importância sobre esse assunto. Mas aqui nós vamos refletir sobre as questões que Kardec fez aos espíritos e as respostas que a espiritualidade deu a Kardec. Na questão 934, a perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade esta perda? Então, vamos ver o que a espiritualidade respondeu a Kardec. Essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e é a lei comum. Mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos, através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E não tem como negar que essa perda nos traz uma dor, mas é uma dor que atinge a todos. Um dia, de uma forma ou de outra, o corpo de todos nós encarnados irá perecer, não há exceção. Dessa forma, todos nós já sofremos ou sofreremos a perda de um ente querido. Mas, estudando a doutrina espírita, já entendemos que é uma perda temporária, é uma perda temporal. O que perdemos, na realidade, é o contato físico. Não podemos abraçá-los ou acariciá-los como quando estavam encarnados. O que nós nos ressentimos é não termos a comunicação direta. Mas temos o consolo de sabermos que não há morte, que podemos ter ainda a comunicação com eles.
Está aí a mediunidade que nos prova isso. Essa comunicação pode ser feita também durante o sono, quando sonhamos. Então, temos os meios de comunicação pela mediunidade, pelo pensamento, pela prece. Ninguém morre. O que perece é o corpo físico, mas o espírito é imortal. Na questão 935, Kardec questiona: o que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? São pessoas que pensam que é um desrespeito aos desencarnados ou à lei de Deus. Isso é antigo, vem da época de Moisés, quando ele proibiu a comunicação com os mortos. A resposta: nelas não pode haver profanação, quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e convenientemente. O que o prova é que os espíritos que vos querem bem vêm com prazer, ficam felizes pela vossa lembrança e por se comunicarem conosco. Haveria profanação em fazê-lo levianamente. Então, os espíritos respondem muito claramente que não há profanação, desde que seja feita com seriedade, com respeito. Tendo uma finalidade útil, não há nenhuma contrariedade à lei divina. Quando fazemos nossos estudos sobre mediunidade, aprendemos toda a forma, todo o método de se fazer a evocação seriamente. Quando no Antigo Testamento Moisés proíbe a evocação dos mortos, na realidade era para evitar os abusos, para evitar o uso da evocação com fins levianos. A mediunidade sempre existiu, em todas as épocas da humanidade. E Allan Kardec faz um comentário nessa questão. Diz ele: a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma consolação muito doce, visto que nos proporciona o meio de conversarmos com nossos parentes e nossos amigos, que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, nós os aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, testemunham-nos sua afeição e o contentamento que experimentam pela nossa lembrança. É uma grande satisfação para nós sabê-los felizes, saber, através deles mesmos, os detalhes de sua nova existência e, por nossa vez, adquirir a certeza de reencontrá-los. É muito bom, muito consolador saber disso. Quando estudamos a Revista Espírita, vemos como foi importante as evocações que os grupos espíritas faziam. E assim tivemos muitas instruções do que ocorre no plano espiritual. Como os espíritos se sentem, o que fazem após o desencarne, como ficam felizes quando nós, que aqui ficamos, lembramos deles
dos bons momentos. Fazemos preces em suas intenções. Mas como sofrem quando também nós ficamos sofrendo desesperadamente, quando ficamos inconformados pela partida deles. E sobre isso, Allan Kardec irá abordar na sua próxima pergunta. A pergunta 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobreviveram afetam os espíritos que as causam? Então, Kardec quer saber como essas dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra interferem nos entes queridos que partiram para a espiritualidade. O que causam essas dores nesses espíritos? É essa a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem a Kardec: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou. Porém, uma dor incessante e destemperada o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e, talvez, ao reencontro. Os espíritos nos relatam como eles sentem quando nós perdemos a fé, quando não nos resignamos. Isso, na maioria das vezes, traz consequências ruins para nós mesmos, pois não teremos como reencontrá-los quando se der o nosso desencarne. A encarnação é uma espécie de prisão e nós não temos o direito de ficar impedindo o ser amado de se libertar, quando o ficamos chamando inconsolavelmente após a sua morte. E Kardec faz um extenso comentário sobre essa questão. Diz Kardec: estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar-lhe a perda da vida é lamentar que seja feliz. Dois amigos estão presos, encarcerados na mesma prisão. Ambos devem um dia ter sua liberdade, porém um deles a obtém antes do outro. Será caridoso que o que permanece fique aborrecido porque seu amigo foi libertado antes dele? Não haverá mais egoísmo do que afeição de sua parte em querer que partilhe do seu cativeiro e de seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? O mesmo acontece com dois seres que se amam na terra. Aquele que parte primeiro é quem primeiro se liberta, e devemos felicitá-lo por isso, aguardando pacientemente o momento em que, a nosso turno, sejamos libertados também. A doutrina espírita nos oferece essas orientações, que nós devemos refletir sobre elas e nos esforçarmos para segui-las. Se queremos o bem desse ente que partiu, não vamos ter um comportamento que não irá ajudá-lo em sua caminhada. Quem ama, quer o outro feliz. Então vamos ter bons pensamentos, vamos fazer preces, vamos envolvê-los de boas vibrações. E continua Kardec: faremos sobre este assunto uma outra comparação.
Tendes junto de vós um amigo que se encontra numa penosa situação. Sua saúde ou os seus interesses exigem que vá para um outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Ele não estará mais junto de vós, momentaneamente, mas sempre estareis em correspondência com ele. A separação será apenas material. Ficaríeis aborrecido pelo seu afastamento, visto que é para o bem dele? Essa comparação é muito boa. Quando temos alguém que queremos muito bem, e esse alguém recebe uma oportunidade e tem que partir para uma outra cidade ou outro país, não ficamos tristes com isso. É certo que sentiremos muitas saudades, mas não ficamos desesperadamente tristes. Allan Kardec está nos dizendo que a situação é semelhante. Vamos enfrentar essa emoção e entender que a morte é um fenômeno natural de libertação da alma. E Kardec termina o comentário dizendo: a doutrina espírita, pelas provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade de seu afeto e de sua solicitude pelas relações que ela nos permite manter com eles, oferece-nos uma suprema consolação para uma das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão, não há mais abandono. O homem, por mais isolado, sempre tem amigos perto de si, com os quais pode se comunicar. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como poderíamos sofrê-las. E, no entanto, se as suportamos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora desta prisão terrestre. Como o paciente que sofre se felicita quando curado, por se ter resignado a um tratamento doloroso. Esses conhecimentos que a doutrina nos oferece são muito importantes para que consigamos vencer esses momentos de dor pela perda das pessoas amadas. Aprendemos como entrar em sintonia com elas, mas não levando as emoções de egoísmo, de inveja, os sentimentos inferiores. E sim, entrar em sintonia pela mediunidade, pelo pensamento ou através da prece, levando as vibrações de amor, os mais puros sentimentos de afeto. Voltando ao texto de Santo Agostinho, ele nos diz assim: continuem a rir, que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. E eu encerro essas reflexões com o final do texto de Santo Agostinho. Ele diz: eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Vamos respeitar o nosso luto,
Vamos chorar, sim, sentir saudades, sim, mas, acima de tudo, entender que o nosso ente amado nos antecedeu em uma viagem que todos nós faremos um dia. E o de melhor podemos fazer por ele e por nós é envolvê-los pelos nossos pensamentos em muitas vibrações de carinho e respeito. Eu agradeço a atenção de todos, desejando a todos nós muita paz e luz. Muito obrigada. Evangelho, capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Itens 1 a 3. Não se acende uma candeia para a colocar sob o alqueire, mas a colocam sob um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Escritos de Mateus, capítulo 5. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob a cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Escritos de Lucas, capítulo 8. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos, de medo que os seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, e que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Escritos de Mateus, capítulo 13. Temos aqui 3 passagens escritas pelos evangelistas a respeito da conversa com Jesus. Mateus, no capítulo 5, faz o aconselhamento. Colocar a candeia sobre um candeeiro para ter luz iluminando a todos. Lucas, no capítulo 8, ele faz uma advertência: nada ficará oculto. E Mateus, no capítulo 13, coloca a explicação de Jesus sobre o porquê ele falava, na maioria das vezes, usando parábolas. Jesus
ao ser indagado pelos apóstolos, ele esclarece que ele contava as histórias das parábolas para que todos pudessem entender e captar os seus ensinamentos. É muito mais fácil a gente ouvir uma história para captar o objetivo da lição. Mesmo aqueles que fossem indivíduos mais simplórios, com pouco entendimento, ou aqueles indivíduos resistentes que teimavam em não aceitar a lição quando ela é colocada como um ensinamento, ou ainda aquele tipo de pessoa que teima em permanecer surdo e cego. Ele não quer captar, não quer entender, seus corações estão anestesiados. Não importa qual desses tipos ouviam a Jesus, o que importa é que a história ficava. E mais tarde, com o amadurecimento, eles pudessem perceber os ensinamentos que estavam ocultos nas parábolas. Exatamente como nós fazemos hoje. Hoje, cada vez que nós lemos uma parábola, nós retiramos dela ensinamentos que às vezes no passado não tínhamos visto, não é? Item 4. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhe tudo seria inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem a possam ver. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensino deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Porque há pessoas a quem a luz muito viva ofusca, sem as esclarecer. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, sua juventude, a idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo. E o grão semeado fora de época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, porque a obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, os homens querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão
a fé se enfraquece. Não colocar a luz sob o alqueire tem um amplo significado. Por exemplo, não se omita, jamais se omitir ante aquilo que você pode esclarecer o próximo. Não esconda a sua fé, a sua crença. Não imponha a sua crença a ninguém, mas não se omita. Tenha opinião. O que não é fácil, nem na própria família, porque muitas vezes, no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, ou no grupo social em que a gente frequenta, as divergências acontecem. E devemos saber que cada um é responsável por seus conceitos. Cada um é responsável por suas escolhas. E a palavra-chave num relacionamento, seja ele de trabalho, num grupo social ou na própria família, a palavra-chave é respeito. Temos que respeitar as escolhas alheias, assim como queremos que respeitem a nossa. Porém, ter opinião, não omitir a doutrina religiosa que você escolheu como um caminho, é normal. Esse é o caminho que você escolheu para o seu crescimento espiritual. Isso não significa que você tenha que ser proselitista, tenha que ser intolerante com o caminho alheio, tenha que ser intransigente com a escolha que o outro preferiu. Ou, por outro lado, querer que todos aprendam, como se diz, na sua cartilha. Não. Cada um tem direito à sua escolha, assim como nós temos a nossa. O Evangelho nos diz, nesse item 4, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz, porque a obscuridade pesa, atrapalha. O homem é sedento de conhecimento. Qualquer um quer aprender, conhecer. Faz bem, evolui. Mas também diz, no próprio Evangelho, o grão semeado fora de época não frutifica. Por quê? Porque todo ensino deve ser proporcional à inteligência, ao entendimento daquele a quem é dirigido. Muita luz atrapalha, ofusca, não ilumina. Itens 5 a 7. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para as receber. Ela as mantém em reserva, mas não sobre o alqueire. Mas os homens que estão na posse delas não as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo, senão em vista de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam
e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tomado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia. O que o homem não pôde ainda compreender sobre a terra lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E mesmo quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido ficou oculto para ele? Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas senão sobre as partes de alguma sorte abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo deveria compreender para poder observar. Era o essencial para a multidão ignorante, à qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados moral e intelectualmente, Jesus os pudera iniciar nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: àquele que já tem, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos cuja completa ignorância estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não lança inconsideradamente, porque os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessivo e gradual que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. E será assim que as outras partes serão reveladas, à medida que o momento tenha chegado para as fazer sair da sombra. Se as tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem uma outra e aos acontecimentos o de lhes preparar a aceitação. A pergunta que nos vem em primeiro lugar é: que proveito aquele povo, judeus simples, humildes, e mesmo os que mais entendiam da lei mosaica, e até por seus próprios seguidores, que propósito teria Jesus em ocultar nas parábolas as verdades que ele próprio veio trazer? Hoje, já compreendemos, como diz o Evangelho,
que à medida que a humanidade amadurece, compreende melhor o sentido moral oculto em cada parábola. As ciências avançam e nos trazem subsídios para o conhecimento das leis naturais. E a gente aproveita com maior clareza. Mas Jesus foi bem explícito e categórico no seu comportamento. Se nem tudo ele podia colocar em palavras, muitos e muitos exemplos ele nos trouxe de caridade, de tolerância, de humildade, de fé, exemplos de coragem, exemplos de esperança, e dizendo: a vida continua, é preciso nascer de novo. E reforçou para os seus discípulos: nada ficará oculto. E veio o Espiritismo, e ao seu tempo, o Espiritismo veio lançar luz sobre muitas coisas que ainda não estavam claras, ainda não estavam compreendidas. E mesmo assim, os espíritos, que são os instrutores que nos trouxeram toda a doutrina espírita, eles, quando nos instruem, eles dosam as revelações para que a gente possa absorver com bastante proveito, sem preconceito, sem sombra de dúvidas, com respostas acessíveis e coerentes. Porque quando a luz é demais, a gente não consegue enxergar. Quando vem na medida certa, a gente se ilumina e ilumina todo o ambiente à nossa volta. Senhor Jesus, abençoa-nos, todos nós, teus irmãos, teus aprendizes, que precisam absorver as lições e tentar repassar, não só em palavras, mas principalmente em ações, em exemplos, tudo aquilo que conseguimos assimilar das tuas verdades, que nos indicam o caminho para a vida em abundância. Permita-nos, Jesus, sermos como o bom samaritano, auxiliando, como João Batista, prevenindo, como Saulo de Tarso, esclarecendo. Ajuda-nos a entendermos como Nicodemos, curioso, te perguntando a respeito do nascer de novo. Ajuda-nos a sermos hoje como os teus discípulos de outrora, que aprenderam e começaram a praticar a lei de amor que o Senhor nos trouxe com enorme sacrifício. Perdão, Jesus. Um dia seremos dignos do teu enorme amor por nós. Que seja logo, que seja breve, que assim seja.
Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar o amor que existe em mim. Por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. E quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Agora nós vamos dar início à nossa página inicial do livro Minutos de Sabedoria. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Essa foi a nossa página e trouxe essa mensagem dizendo que a gente tem várias formas de ajudar o outro. Às vezes, só da gente dar um abraço, só da gente conversar, já é uma forma da gente estar ajudando aquelas pessoas que precisam da gente. Então vamos ajudar? Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai amado, Pai querido, que nos abençoe durante este estudo, que possamos, Senhor, estar com o coração aberto e a mente tranquila para entender e refletir sobre todos os ensinamentos que aqui serão trazidos. Esteja conosco, Senhor, durante todo este tempo e que possamos estar convosco também, pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, a gente vai relembrar da nossa aulinha anterior. Fizemos a seguinte pergunta: Deus está dentro de nós? Então, eu tenho certeza que Deus está dentro de mim quando eu olho no espelho e penso que foi Deus quem me criou. Também tenho a certeza que Ele está dentro de mim quando eu faço uma boa ação, quando eu ajudo um amigo, um familiar.
e quando eu trato o próximo com respeito, quando eu cuido da natureza, quando eu cuido dos animais. Então, são essas as várias formas de eu ter a certeza que Deus está dentro de mim. E hoje o tema da nossa aula é Deus ajuda a humanidade através da humanidade. Como foi dito na aula passada, Deus criou o nosso planeta e nos criou para viver e ajudá-lo a cuidar desse planeta. Como assim? Eu posso ajudar a Deus? Isso mesmo. Deus tem um amor abundante e infinito por nós. Por isso, Ele envia amigos espirituais e amigos encarnados para nos ajudar nas dificuldades. Ele também dá assistência aos nossos familiares, pois essas pessoas podem nos ajudar a vencer momentos difíceis do mundo e da vida. E Ele também nos enviou nosso irmão maior, Jesus, que com seus exemplos nos ensinou a prática do amor ao próximo. Então, nós somos trabalhadores de Jesus. Nós podemos ajudar o próximo e também nós podemos ser ajudados. É uma troca, né? Por isso que nós somos irmãos em humanidade, somos filhos de Deus, do mesmo Pai. Então, quando o nosso irmão está em dificuldade, nós podemos ajudar. E quando nós estamos em dificuldade, também com certeza vai ter alguém do nosso lado que vai nos ajudar. E agora a gente vai ver no vídeo com um exemplo, né, de amor ao próximo e de ajuda. Beijo, fiquem com Deus. Aonde você vai? Ah, eu vou achar Deus. Ah, entendo. O jantar é às 6, hein? Não se atrase. Obrigada. Toma. Obrigada. Obrigada. Tenho que ir. Então, você encontrou? Deus é uma mulher, mãe. Ela tem um sorriso mais lindo que eu já vi. Por que você está tão alegre? Eu acabei de comer bolinhos no parque com Deus. Ele é muito mais jovem do que eu esperava. E aí, galera, gostaram do vídeo? Eu gostei demais. Agora é a hora que a gente conversa um pouquinho sobre o que viu e presta atenção juntos em algumas questões muito interessantes. Vamos lá? No nosso vídeo, o menino estava preparando um lanche. Ele pegou 2 sanduíches. Ele colocou tudo na mochila. Estava muito arrumado. Eu, por um momento, pensei até que ele ia para a escola. Mas chegou uma pessoa responsável por ele, provavelmente a mãe ou uma tia, e perguntou para ele aonde ele ia.
E foi nessa hora que ele disse que ele ia ver Deus. E eu fiquei pensando, né, na minha cabecinha aqui, vai ver Deus? Onde será que ele vai ver Deus? Será que ele vai para algum templo religioso, para casa espírita, para uma igreja? Onde será que ele vai encontrar Deus? Na evangelização? Bom, o fato é que ele sai de casa e vai mesmo para algum lugar. E eu, cheia de curiosidade, fiquei pensando nisso. E me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que tem um livro muito interessante chamado Livro dos Espíritos. Esse é um dos 5 livros principais que a gente estuda no Espiritismo. Um dos 5 livros codificados pelo Allan Kardec, sabe? Ele é um livro recheado de perguntas e respostas. Eu vou dizer para vocês que eu gosto demais desse livro porque as perguntas são ótimas e as respostas, nossa, elas fazem a gente pensar bastante. Quer saber qual é logo a primeira pergunta? E aí está logo na primeira pergunta, que é Deus? E a resposta dos espíritos para essa questão é: Deus é a inteligência suprema, ou seja, é a maior de todas as inteligências e a causa primária de todas as coisas. É o Criador de tudo que existe no mundo. Mas vejam bem que pergunta interessante que é Deus. Antes de estudar esse livro, eu achava que Deus era um velhinho de barbinha branca que ficava lá em cima no céu, sentado numa nuvem olhando para a gente. Mas quando Kardec faz essa pergunta e os espíritos assim respondem, eu fiquei pensando, nossa, inteligência, causa de tudo que existe. Então, não é um quem, não é uma pessoa que é Deus. Aonde está Deus? Como Ele é? Eu consigo encontrar Deus em algum lugar? E tem mais, eles continuam perguntando e tem outra pergunta, quer ver? Lá na questão 10, Kardec fala assim: e pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não. Falta-lhe para isso um certo sentido, ou seja, não dá para entender Deus. Mas, se a gente ainda não consegue entender Deus, como é que o menino vai encontrar Deus em algum lugar? Como é que a gente encontra Deus e fala com Ele? Vocês já pararam para pensar como isso é importante? Afinal de contas, Deus é o Criador de tudo. Mas aonde Ele está? Mas Jesus nos trouxe essa resposta há mais de 2020 anos atrás. Olha que beleza de resposta que Ele tem para a gente. O mais importante é entender que Deus é nosso Pai e Jesus, o nosso irmão querido que veio ensinar para a gente um monte de coisa interessante. Inclusive, veio ensinar para a gente como é que a gente conversa com Deus quando a gente faz a prece dominical. A prece dominical é aquela oração que começa assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí, Jesus ensina para a gente que Deus é Pai, que olha por nós como um pai olha por nossos filhos, porque nós todos somos criaturas de Deus. Eu acho isso tão lindo e tão gostoso de aprender. Então, Deus é nosso Pai e está ao nosso alcance a partir da prece. Mas como é que a gente encontra com Ele? Como é que a gente consegue ver Deus quando a gente está aqui no mundo? Vocês já descobriram? Lembram do vídeo? Vamos voltando lá. É isso aí. O nosso menininho do vídeo saiu para procurar Deus. E aonde ele foi? Ele foi para uma praça, uma espécie de um parque,
Tinha algumas pessoas por ali, mas parece que ele estava procurando alguém especial. Quem foi que ele encontrou na praça? Olha, uma senhora. Ela parece tão triste. Está olhando para baixo, com um olhar perdido. Ela tem umas bolsas e parece que está tão sozinha. E o que vai acontecer depois? Vocês lembram? Ele pega e abre a mochila. E a senhora fica olhando, esperando o que vai acontecer. É então que ele tira um dos sanduíches da bolsa e oferece para ela. Olha que alegria que ele tem de oferecer. E quando ele dividiu o lanche com ela, olha que carinha alegre que ela ficou. Nossa, eles ficaram ali se olhando e a gente via nos olhos dela que ela ficou muito feliz. Ai, como esse lanchinho deve ter caído em boa hora. Eu acredito que ela estava mesmo com fome. O que você acha? E é isso que a gente tem aprendido, né? Nesse olhar um do outro, compartilhando o lanche, com toda essa alegria, esse amor em movimento, é a própria manifestação de Deus na Terra. É isso. Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade. E quando o menino trouxe esse lanche tão simples para essa senhorinha que estava precisando tanto de um amparo e de um sorriso, nesse sorriso, Deus estava presente. Nessa bondade que a gente vê em ação, na caridade que se manifesta, nesse sorriso dos dois, é que a gente vê Deus. Olha que coisa linda, olha que alegria que eles têm de compartilhar esse alimento. E a bebida também, tá lá o suquinho, dividindo com ela quando acabaram de comer. E que alegria ele tem de doar para ela aquele lanche que ele preparou com tanto carinho. Fizeram um brinde, estavam ali, olhando nos olhos dos outros. Que abraço mais gostoso, né? No final do lanche teve o abraço. E o abraço é algo que qualquer um pode dar. Eu posso abraçar, posso pegar alguma coisa que caiu do chão para alguém, eu posso trazer um copo d'água para alguém que chegou da rua e está com calor. Posso ajudar com as bolsas. Toda vez que a gente ajuda e faz o bem para alguém, a gente deixa Deus agir através de nós. Olha que bonito que é o bem em ação. O bem em ação, a caridade em movimento, é aquele amor que Jesus ensinou para a gente, do amai-vos uns aos outros. E é assim que Deus ajuda as pessoas. Deus ajuda a humanidade através da humanidade. E a gente encontra Deus toda vez que faz o bem para o outro, num sorriso de gratidão. Esse sorriso e esse abraço são a própria manifestação de Deus no mundo. Deus está em todos os lugares aonde o bem vive, aonde ele se manifesta. Isso é tão bonito, né? Em algum momento eles tiveram que ir embora, né? O menino tinha que voltar para casa. Mas com certeza aquela emoção da ação no bem ficou no coração de cada um deles. Tanto do menino que foi embora, quanto da senhorinha que ficou. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que a mamãe, ou aquela cuidadora, perguntou para ele foi: então, encontrou Deus? E vocês lembram o que ele respondeu? Olha, eu encontrei sim.
Ele era uma mulher negra linda, com o sorriso mais bonito que eu já vi. Foi algo desse tipo. Então, é mais um reforço daquilo que a gente comentou, dessa manifestação de Deus estar em cada um de nós. Que coisa linda! E ela também ficou tocada por essa emoção. O sorriso dela não desmanchava, não. A amiga perguntou: aí, por que você está rindo desse jeito? Ah, eu vi Deus, ela disse. E ele era bem mais jovem do que eu imaginei. Sabe o que isso quer dizer, criançada? Que vocês também podem agir assim, fazendo bem aonde quer que vocês estejam e fazendo brotar esse sorriso no rosto de quem está ao redor de vocês. Que experiência fantástica, não é mesmo? E assim a gente encerra o nosso comentário a respeito do vídeo, mas a seguir a gente fica com uma atividade muito legal que a Daisy preparou pra gente. Um beijinho e até a próxima! Aviso importante sobre o vídeo. Galerinha, lembrem que antes de sair de casa, a criança conversou com o responsável, que era um adulto. Ele tinha autorização para sair sozinho. Nós não devemos jamais sair sozinhos de casa sem autorização do responsável. Não esqueça! Olá, meus amores. Vamos a mais uma atividade? Ó, você vai precisar de um pedaço de papel, uma folha de papel aqui, ó. Eu usei uma metade de papel ofício. Eu estava assim, dividi na metade. Vai precisar de uma tesoura sem ponta, olha aqui, ó. Tesoura sem ponta. E se quiser, canetinhas. A atividade que nós vamos fazer é essa daqui, ó. A cirandinha de papel. Vamos lá? Mostrar como se faz, olha. Você vai pegar a folha, colocar assim, ó, na vertical, na sua direção. Vai colocar, vai dobrar, olha, mostrar para vocês. Ponta com ponta, ó, certinho. Ponta de cima com essa ponta de baixo. Vai virar novamente. Também, ó, ponta com ponta. E outra vez. Viu? Você vira 3 vezes. Vai pegar a tesoura, nós vamos começar fazendo as perninhas. Vamos fazer um triângulo. Reparem que eu não comecei da ponta, eu dei um espaço e cortei, ó. Outro espaço, cortei. Fiz o triângulo. Depois, eu dei um talho aqui, ó. Reparem, aqui tem a pontinha. E a tesoura está mais em cima, aqui, ó. Tá vendo? Dei um talho, virei. Um talho. Agora, vamos terminar de fazer as perninhas, ó. Nós vamos fazer aqui, ó. Não é exatamente um triângulo, não. Você vai cortar aqui, ó, um pedaço para fazer a perninha do boneco. Viu? Depois, você vai cortar aqui novamente, ó. Dá outro talho. Agora, nós vamos fazer a cabeça do boneco. Nós vamos fazer a volta, ó. Aqui. Arredondando, ó. Pronto. Vamos ver como é que ficou? Vamos abrir. Aqui, ó. Não ficou assim lá perfeito, mas eu fiz o meu melhor. E vocês também vão fazer o melhor
Que é isso que Deus espera que cada um de nós façamos, né? O melhor que consigamos fazer. Bom, aqui estão todos os bonequinhos. Vamos torná-los mais bonitos? Canetinhas. Vamos fazer aqui, ó. Já está pronto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz o shortinho, a camisa. Ó, vê bem. Os olhinhos, a boquinha, o nariz, o cabelinho. Fiz. Você pode fazer isso em todos eles, cada um sendo membro da sua família, sendo seu amigo, seu vizinho, seu colega, certo? E aí, o que isso aqui representa? O tema da aula de hoje foi qual? Deus ajuda a humanidade através da humanidade. Reparem que todos eles estão de mãos dadas. E é isso que o nosso Pai espera que possamos fazer para evoluirmos, porque Ele só nos ajuda quando ajudamos ao outro. Ele ajuda cada um de nós através de nós mesmos, quando o outro precisa de ajuda. E nós vamos em seu auxílio, é Deus auxiliando. Quando precisamos de ajuda, e sempre precisamos, e outro vem em nosso socorro, é Deus olhando por nós, nos amparando, mostrando todo o seu amor. É Deus ajudando a humanidade através da humanidade. Estão vendo? Estão todos de mãos dadas. E é assim que devemos estar. Mesmo sendo dentro de casa, ajudando a mamãe, ajudando ao papai, ajudando ao seu irmão mais velho, que precisa estudar, ou mesmo ao seu irmãozinho mais novo. Se ele quiser brincar, ele brinca com ele. Que tal fazer todos juntos isso aqui em família? Pode um fazer e os outros pintarem, ou então cada um fazer o seu, certo? Então, ó, beijo, amores, até a próxima. Fiquem com Deus. Olá, gente, tudo bem? A gente acabou de assistir o vídeo da tia Daisy explicando a atividade da cirandinha pra gente, não foi? Mas vocês sabiam que existe uma forma da gente compartilhar as nossas atividades? Sim, existe. Existe uma ferramenta chamada Padlet. Nela é possível vocês verem o que a gente está fazendo aqui e a gente ver o que vocês estão produzindo na casa de vocês. Vou explicar como é que essa ferramenta funciona. É como se fosse um mural de escola mesmo, onde é possível a gente colocar nossas pinturas, os nossos desenhos, através do nosso celular, do nosso computador, do nosso tablet, a gente consegue postar e também acessar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar uma foto da nossa atividade, uma foto bem bacana, que a gente consiga ver a sua atividade e você também, tá bom? Depois, a gente vai clicar no link do mural. Esse link a gente vai colocar na descrição do vídeo. Quando a gente clicar nele, a gente vai ser direcionado para uma página da web, tá? A página do Mural do Geal. E aí a gente vai procurar no cantinho direito da nossa tela um maisinho, tá vendo? Representado pela minha setinha. Lá no cantinho da tela, uma setinha vermelha. Quando a gente passar a mão no mouse, essa setinha, no caso, esse sinalzinho de mais, ele vai se transformar num lápis. A gente clica nele. Vai aparecer pra gente uma caixinha branca. E aí a gente vai clicar na setinha para cima. Quando a gente clicar nessa setinha para cima, vai carregar uma janelinha do nosso lado direito da tela, para a gente escolher o arquivo que a gente vai colocar. A gente escolhe o arquivo, clica em abrir do nosso computador, ou mesmo do nosso tablet, né, do nosso celular. E aí o Padlet vai começar a carregar a nossa foto. Pode demorar alguns segundinhos, tá? Mas não mais que isso. Pronto, a nossa foto já está no Padlet. Aí, se você quiser, você coloca o seu nome e escreve uma mensagem pra gente. Eu disse que me apresentei, que eu sou a tia Bia, e coloquei que essa é a atividade da cirandinha do estudo 2. Tá pronto. É só clicar do lado de fora dessa postagem
que a nossa foto já está lá. Postem, tá bom? A gente quer ver as atividades de vocês. Beijo em todos. Tchau, tchau. Vamos fazer a nossa prece final, então? Fechar os nossos olhos e imaginarmos todos nós juntinhos, de mãos dadas, trabalhadores da casa de Miguel, encarnados e desencarnados, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de cada dia de fazermos eles presente em nossas vidas, seja num sorriso, numa palavra amiga, num gesto em favor à necessidade do próximo. Obrigada, Senhor, que possamos cultivar e despertar em nós as sementes divinas que o Senhor nos formou. Que assim seja, graças a Deus.